Então a gente prossegue aqui na panoramização do livro de Apocalipse. E hoje nós queremos falar sobre o capítulo 6 de Apocalipse, né? O Apocalipse 6, que é o livro, que é o capítulo, melhor dizendo, onde a gente fala sobre os 7 selos, né? Os 7 selos que são aí alvo da curiosidade de muitos cristãos, muita gente quer aprender, quer saber o que são os 7 selos. E a gente vai fazer aqui um apanhado breve, ok? Desse trecho do Apocalipse. A nossa ideia, o nosso objetivo é panoramizar aqui o Apocalipse 6, o 7 até o 11, ok? Falando aqui dos 7 selos, falando aqui também das 7 trombetas, ok? E falando no capítulo 7 de Israel e a igreja na grande tribulação. Então, a partir do capítulo 6, nós temos aí os 7 selos. Apocalipse 6, 1 ao 2, fala do primeiro selo, que mostra ali um cavalo branco com o seu cavaleiro, não é? E que muita gente acha que é Jesus. Porém, nós cremos que representa ali o anticristo, que seduzirá as nações, né? Nesse tempo de grande tribulações, né? De juízos que serão derramados sobre a terra. Lembrando que o contexto é juízo. Jesus não é juízo, Jesus é salvação. Então, esse primeiro selo abre apresentando o primeiro juízo, que é o quê? Que é essa pessoa, né, sentada nesse cavalo, que acreditamos ser aí uma liderança mundial, que vem de branco, né? Mas como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. E apesar do anticristo parecer ser alguém do bem, ele vai enganar as nações, ele vai seduzir as nações, né? O segundo selo abre ali e mostra o cavalo vermelho, né, com o seu cavaleiro. E a gente entende que representam as guerras que ocorrerão nesse período futuro, ok? Talvez até uma grande guerra mundial, culminando aí na perseguição dos judeus e daqueles que se disserem cristãos naqueles dias, né? Então haverá aí uma... pastor, mas já tem violência nos nossos dias. Sim, mas haverá uma incidência de violência muito maior que a que nós vemos nos nossos dias hoje. O terceiro selo, né, Apocalipse 6, 5 ao 6, fala do cavalo preto, né, com o seu cavaleiro. E esse cavalo preto com o seu cavaleiro representa o quê? Representa uma grande fome que assolará a terra, né, e quem não tiver a marca da besta, né, ou seja, o controle proposto aí pelo anticristo, não poderá comprar nem vender. Então as pessoas ficarão nas mãos do governo, nas mãos desse governo mundial, que é quem vai deter os direitos sobre o comprar e o vender naqueles dias. Então, quem não tiver submetido ao governo do anticristo, ali pela marca da besta, né, por aceitar esse sistema de controle, que nós não sabemos exatamente o que será, ele não poderá comprar, não poderá vender, então não poderá se alimentar e suprir suas necessidades. Apocalipse 6, 7 ao 8 fala do quarto cavalo, né, do quarto juízo, que é o cavalo amarelo com o seu cavaleiro, que representa aí o grande número de mortes que ocorrerão na grande tribulação pelas mais diversas causas. Hoje temos no mundo aí tudo, um monte de coisa que mata, né, um monte de coisa que tira a vida das pessoas, mas naqueles dias, como eu já disse, né, no caso do cavalo vermelho e no preto, a incidência de situações que tiram a vida das pessoas será maior ainda, né? Bom, Apocalipse 6, do 9 ao 11, nós temos ali a visão dos mártires, da grande tribulação, e acreditamos que não só da grande tribulação, mas os mártires, né, que foram sendo mortos ao longo da história da igreja. Eu acredito que esses estão ali também, ou seja, os cristãos que morreram nesse período específico em decorrência da perseguição imposta pelo anticristo, e não só estes, mas também outros estarão ali, né, nessa visão de João, Apocalipse 6, 9 ou 11, clamando a Deus por justiça. E aqui nós temos aquela belíssima ideia, né, aquele belíssimo conceito da vida pós-morte, né, na presença de Deus. A alma não morre, a alma permanece consciente mesmo após o fim da vida física, mesmo após o fim da vida terrena. Apocalipse 6, 12 ao 17 mostra o sexto selo, trazendo ali terríveis desastres naturais, como grandes terremotos, eclipses,
queda de estrelas, né? Segundo quem defende essa posição, seriam até mesmo meteoros, e muitas pessoas morrerão por causa disso. Haverá então aí uma manifestação da natureza de uma maneira bem agressiva, né? De acordo com esse sexto selo, esses desastres naturais que causarão aí pânico nos homens. A gente já vê o que acontece nos nossos dias, dadas as tragédias que nós temos testemunhado aí pela internet, né, pelas notícias. Então veja só, a incidência disso num grau muito maior, se repetindo naqueles dias, vai deixar o homem bem, o ser humano, as pessoas que estiverem habitando na Terra naqueles dias muito apavoradas, né? E muitos morrerão por conta dessas grandes fatalidades naturais que se manifestarão nos dias da grande tribulação. Em Apocalipse 8, 1 ao 2, nós localizamos o sétimo selo, né, que abre aí a próxima série de juízos, que são as 7 trombetas. Só que agora a gente entra no Apocalipse capítulo 7, e Apocalipse 7, segundo o nosso entendimento, segundo a nossa compreensão, ele mostra os dois povos de Deus, entre aspas, né? Como assim dois povos? Primeiramente Israel e a igreja na grande tribulação, né? Como é que, e detalhe, a igreja na grande tribulação aqui tem uma questão, porque a gente entende que no meio evangélico existe pelo menos 3 entendimentos sobre o papel da igreja na grande tribulação. No pré-tribulacionismo, a igreja não participa da grande tribulação em fase alguma, em momento algum. No mesotribulacionismo, a igreja participa da grande tribulação até a metade desse evento, até a metade desse tempo. O pós-tribulacionismo entende que a igreja passará por todo esse período de grande tribulação. Porém, onde é que nós vemos Israel e a igreja na grande tribulação? Olha só que coisa interessante. Apocalipse 7, 1 ao 3, fala ali da preparação angelical, né? O Senhor, então, ele organiza o processo de identificação dos seus, que mesmo em meio às agruras, né, daqueles dias, darão continuidade à missão da qual a igreja esteve incumbida durante 2000 anos. Então vai ter ali um grupo separado por Deus que vai dar continuidade à tarefa de evangelização mundial, mesmo nesse período negro da história da humanidade. Apocalipse 7, 4 ao 8 diz até mesmo a questão da quantidade. Isso gera muitas controvérsias, né, em relação aos 144 mil selados, que acreditamos serem judeus de todas as tribos de Israel, separados para a última investida missionária nas nações. Então veja o amor de Deus, né? Mesmo num tempo tão negro, de juízo sendo derramado sobre a terra, Deus tem ali a preocupação de preparar um povo para continuar pregando, para continuar anunciando as verdades eternas, o amor dele pela humanidade. E essa tarefa vai caber a esses 144 mil judeus que nesse período estarão evangelizando as nações. Então Israel está na terra nesse período fazendo esse trabalho de evangelização que não fez por conta desses 2000 anos, né, em que a igreja esteve incumbida desse papel, dessa tarefa. Apocalipse 7, 9 ao 17, já vemos uma outra multidão aqui, um outro povo, né, que é a grande multidão, é a igreja no céu, conforme cremos, triunfante e vitoriosa. Apesar das opiniões diversas, né, que há em relação a esse ponto, em relação por parte dos muitos estudiosos, né, da temática apocalíptica, há uma forte tendência em identificar essa grande multidão com a igreja militante, né, que atuou na terra desde o dia de Pentecostes, né, cumprindo ali o ID do Senhor Jesus, e que agora, na condição de igreja triunfante, celebra ao Senhor ali nos céus pelos séculos dos séculos. Então nós temos aí Israel fazendo o que a igreja veio fazendo por 2000 anos, sendo então a igreja arrancada, arrebatada, tirada da terra. Israel é quem dá continuidade a esse propósito missionário, evangelístico de Deus na terra. Enquanto isso, a igreja está no céu. A igreja que era militante, agora está no céu, triunfante, celebrando ali as bodas do Cordeiro, exaltando, glorificando ali o nome do Senhor por toda a eternidade. Maravilha, né? Mas a gente precisa prosseguir, essa maravilha está acontecendo no céu, mas na terra continua a grande tribulação. E a gente volta agora para o capítulo 8, a gente volta para os juízos apocalípticos agora no capítulo 8, né?
a gente vai ver as 7 trombetas. E detalhe, as 7 trombetas, e todo esse espaço, né, que vai falar das 7 trombetas, cobre aí pelo menos 4 capítulos, né, que é o capítulo 8, 9, 10 e 11. Então, desde o anúncio das 7 trombetas até a última trombeta, a 7ª, cobre-se então 4 capítulos, que são o capítulo 8, 9, 10 e 11 de Apocalipse. Em Apocalipse 8, do 1 ao 5, nós temos ali o anúncio do julgamento dos ímpios, né? Das pessoas que não deram ouvidos à voz de Deus, que não obedeceram os mandamentos do Senhor, que não tiveram compromisso com a palavra de Deus. Apocalipse do 8 ao 5, inclusive vou até, para a gente ganhar aqui um entendimento mais aprofundado, vamos ler aqui então essa parte, Apocalipse 8, do 1 ao 5, olha, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então veja que o 7º selo dá início às 7 trombetas, né? Anuncia as 7 trombetas. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou um incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então aqui temos a introdução, né, desse tempo, dessa nova série de juízos que virão sobre a terra nesse tempo, nesse momento, nesta hora, né, da grande tribulação, que com certeza já dissemos, vai ser um período aí de muito sofrimento para quem estiver na terra naqueles dias, né? Esperamos que você que está me vendo agora, que está me ouvindo agora, não venha a viver esses negros dias, esses terríveis dias que viverão, que a terra vai passar, né, nesse tempo aí que serão dias bem difíceis. Então nós temos aqui, Apocalipse 8, 1 ao 5, o anúncio, né, desse julgamento dos ímpios que virá sobre a terra, o anúncio dessas próximas 7 trombetas que vão serem tocadas. Então nós temos o Apocalipse 8, do 6 ao 7, a primeira trombeta. E o que traz essa primeira trombeta? O que ela anuncia? O que ela traz com ela? Saraiva e fogo misturado com sangue. Ó, primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores também toda a erva verde. Então veio aí um juízo terrível, né? E detalhe, nós não estamos falando de nada desconhecido na história da humanidade. Quando o povo de Israel estava ali no Egito, veio aquelas 10 pragas sobre o Egito, coisas assim aconteceram. Então não é novidade. Para quem diz que isso não é possível de acontecer, para quem diz que juízos assim, que isso, tipo de coisa, não só ali no Egito, né, quando o povo de Israel estava ali e eles foram livrados por Deus, houve essas manifestações, essas hecatombes, né, aí, esses desastres naturais, essas manifestações do juízo de Deus ali sobre o Egito, mas também contra Sodoma e Gomorra, né, que fala que caiu fogo e enxofre do céu sobre aquela cidade ali. Então veja, juízos da parte de Deus, em vários momentos da história a gente vê acontecer, inclusive há um outro relato, não me lembro exatamente onde está agora, de até mesmo pedras, saraiva de pedras caindo do céu sobre os inimigos de Israel. Então nós não estamos falando de algo que já não aconteceu na história bíblica, só se você não acreditar no que ensina a palavra de Deus. Mas coisas assim, eventos assim, já se reproduziram em outros momentos da história bíblica registrados na palavra de Deus. Nós vamos ter agora a segunda trombeta, Apocalipse 8, do 8 ao 9, né, que mostra um grande monte ardendo em fogo. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Veja que fala sempre de terça parte, né? Interessante isso, mas imagine você que
a terça parte da humanidade sucumbirá nesse tempo de grande tribulação. Se nós somos aí cerca de 7 bilhões, né, de habitantes no mundo hoje, cerca de 7 bilhões de seres humanos na Terra, isso significa que, no mínimo, aí 2 bilhões de seres humanos vai deixar de existir nesse período da grande tribulação. São 2 bilhões, no mínimo 2 bilhões de seres humanos que sucumbirão através dos juízos que virão nos dias do Apocalipse, né? Então vamos lá, continuando aqui, a terceira trombeta, Apocalipse 8, do 10 ao 11, caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. Vamos ler aqui, ó. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em Absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. E a gente tem episódios na Bíblia de transformação na qualidade da água, né? No Egito, as águas que eram saudáveis se tornaram em sangue, né? Teve um outro momento que as águas de mar, que eram amargas, se tornaram doces. Nós temos os dois lados aí, né? Então, tem uma outra situação também que mostra um local onde as águas eram amargas, mas elas vieram se tornarem doces. Então nós temos episódios na Bíblia que comprovam esses acontecimentos, né? Isso aqui então não é novidade. Esses juízos já foram reproduzidos numa menor escala em outros momentos na palavra de Deus. Vamos então aqui e veja que muitos morreram porque as águas se tornaram amargosas. Aí vai gente morrendo, né? Cada trombeta dessa que toca é um juízo diferente que traz e mais morte que se manifesta na terra. Apocalipse 8, 12 ao 13, nós temos a quarta trombeta, né? Onde mostra ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. Olha aí, gente, que coisa tremenda isso aqui, né? Apocalipse 8, do 12 ao 13. Então nós temos ali o sol ferido na sua terça parte, a lua ferida na sua terça parte e a terça parte das estrelas caindo. Então veja, nós já temos ouvido falar nos nossos dias que há algumas coisas acontecendo no Sol, na Lua, né? Há coisas acontecendo aí no sistema solar, coisas que assustam muitos. A ciência tem mostrado tempestades solares e muitos filmes tem inclusive que mostram alguns incidentes envolvendo a Lua, o Sol, as estrelas. Então nós temos razões aí, até mesmo, não só, como eu posso dizer, científicas, nós temos razões científicas para levar a sério o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Então não é a história da carochinha, mas isso aí é uma coisa espiritual, simbólica. Não, gente, está dizendo que a terça parte do sol foi ferida, está dizendo que a terça parte da lua foi ferida, está dizendo que a terça parte das estrelas foi danificada. Então a gente precisa acreditar no que a palavra de Deus diz. Se está escrito assim, Jesus lá em Mateus 24 fala alguma coisa, né, que haverá sinais no céu, no sol e tal. Então a gente não tem por que duvidar do que a palavra de Deus ensina, do que a palavra de Deus diz. Apocalipse 9, do 1 ao 12, nós vamos ter aí incidentes relacionados ao toque da quinta trombeta, né, que mostra uma estrela que do céu cai na terra e os danos que essa estrela causa. E quando falamos estrela aqui, nós estamos falando de quê? De um anjo. Estamos falando de um ser angelical, de um ser espiritual, não é, que recebe inclusive a chave do poço do abismo. E a palavra diz aqui no versículo 2 que essa estrela, que esse anjo, que esse ser abre o poço do abismo e sobe fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, isso aqui é um dos versículos que mais chamam a atenção, né? Dentro dessa história, dentro dessa narrativa do Apocalipse, né? Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Eu ainda era garoto quando eu ouvi alguma coisa relacionado a isso, né? Eu era menino ainda, uns 8, 9 anos de idade,
e eu ouvi alguém falando sobre isso, e isso muito me chamou a atenção, apesar da minha pouca idade. Como pode, né? Os homens desejarem morrer e não conseguir achar a morte. Ou seja, esses escorpiões, esses espíritos que ferirão os homens, eles vão causar tormentos nos homens, ferimento nos homens, e os homens, para poder fugir daquele tormento, eles vão querer lançar mão da própria vida. Porém, eles não conseguirão tirar a própria vida, porque a morte fugirá deles. Eles não conseguirão, não sabemos explicar literalmente como se dará esse fato, mas o máximo que a gente consegue se aproximar da literalidade desse fato aqui narrado é que os homens vão tentar se matar, mas não vão conseguir, né? Vão tentar se impor algum tipo de sofrimento mortal, mas não vão conseguir exercer isso, dar cabo de fato à sua própria vida, nessa ânsia de aliviar esse tormento, essa dor que eles estarão sentindo naqueles dias. Então vai ser algo assim muito, vamos dizer assim, né, asfixiante, vamos dizer, né? Vai ser algo muito doloroso, realmente, viver, passar a sofrer esses juízos nesses dias. E detalhe, não é o desejo de Deus para ninguém que viva isso, ok? Deus não deseja que ninguém passe por isso. Isso aqui é simplesmente consequência da própria pecaminosidade humana. O salário do pecado é a morte. Não é esse o futuro que Deus tem para a humanidade, não é isso que Deus deseja, mas é o que a humanidade busca através das suas ações, das suas atitudes, dos seus comportamentos fora da vontade de Deus. Temos aqui Apocalipse 9, 13 a 21, a narrativa da sexta trombeta, né, que mostra aqui a soltura dos 4 anjos. Olha aqui, ó, versículo 13, vamos ler? E o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos dotados de ouro que se encontram na presença de Deus. E dizendo ao sexto anjo mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos, né, que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Então veja que era algo ali impressionante, né? Vai ser algo ali entretenimento. Você pode depois aprofundar a sua leitura aqui e você vai ver que é um juízo assim terrível. Esses anjos vão ser soltos com o objetivo claro de matar a terça parte dos homens. Eu disse aqui ainda há pouco que 2 bilhões, né, que é a terça parte da humanidade, cerca de 2 bilhões de seres humanos, vão falecer nesse período. Mas dá para acreditar que será um número ainda maior, dado o fato de, por exemplo, esses anjos serem soltos com o objetivo claro e único de exercerem exatamente a ordem de matar a terça parte dos homens. Então é algo assim muito extraordinário, que vale a pena a gente considerar. Será que é mentira o que está escrito aqui? É a palavra de Deus que está nos trazendo esse entendimento. É a Bíblia, né? A Bíblia é o nosso manual de regra, fé e prática. Será que vamos duvidar do que ela diz? Será que vamos descrer? Será que vamos levar na brincadeira o que estas palavras estão nos anunciando, estão nos dizendo? Em Apocalipse 10, nós temos ali como que um momento para João respirar, né? Diante de tantos juízos, diante de tantas tragédias, no Apocalipse 10, nós vamos ver ali Deus fortalecendo João. No versículo 1, a gente lê assim, Apocalipse 10, 1, vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas o meu vai dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar, aí vai dar ali alguma coisa para João comer, né? Ele vai comer aqui esse livrinho. Ele sabe que a palavra de Deus nos alimenta. João então come esse livrinho, mas veja que esse anjo, aqui no capítulo 10, ele traz mais juízos que não serão escritos por João. Veja, não serão escritos.
João viu quais foram esses juízos, desses 7 trovões que foram desferidos pela boca desse anjo, mas João não as escreveu, porque o anjo disse, não escreve. Não escreve. O anjo mandou que João comesse. Quando ele come, se você ler aqui o restante do capítulo 10, aquilo inicialmente tem gosto de mel na boca de João, mas depois se torna amargo no seu estômago. Ele come aquilo ali e seu estômago fica amargo, mas é algo ali que fortalece João para que ele continue profetizando. Inclusive no versículo 11 do Apocalipse 10 nós lemos, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então era necessário que aí João continuasse naquele processo de receber aquela revelação, de receber essa palavra profética para também nós, nesses dias em que nós estamos vivendo. E assim nós chegamos a Apocalipse 11, né? Apocalipse 11, do 1 ao 14, falando aqui do ministério das 2 testemunhas. E detalhe, tudo isso está acontecendo entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Então, dentro desse período entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, estão acontecendo esses 2 eventos, o fortalecimento de João e agora, no início do capítulo 11, o ministério das 2 testemunhas, que a gente vê aqui, que a gente lê aqui, sendo Moisés e Elias. E a gente sabe, gente, aliás, não está escrito que é Moisés e Elias, mas há uma forte tendência a acreditar que essas 2 testemunhas que vão fazer ali coisas extraordinárias, vão fazer sinais e vão falar da palavra de Deus e vão fazer coisas extraordinárias, né, por 1260 dias, vestidos de pano de saco, né? Esses 2 homens vão estar ali de pé diante do Senhor da terra, e se alguém tentar fazer mal a eles, vai sair fogo da boca deles, que vai devorar seus inimigos, sim, mas vai chegar um momento, não é, que a besta, que vai chegar um momento que vai se conseguir, a besta que surge do abismo pelejará contra eles e as vencerá e as matará, e eles vão ser mortos ali, só que seus corpos ficarão expostos por 3 dias, e depois esses homens ressuscitarão e subirão aos céus, né? Depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, depois que eles foram mortos pela besta, vindo da parte de Deus, vai penetrar neles, eles vão se erguer, né? E os que estavam comemorando a morte deles vão ser ali tomados por um grande medo, por um grande pavor, e essas 2 testemunhas são convidadas a subir para Deus, e elas sobem numa nuvem, né? Seus inimigos ficam ali contemplando, e ali acontece mais um juízo, né? Que é aquele grande terremoto, onde vai fazer ruir a 10ª parte da cidade, vão morrer 7.000 pessoas, né? Que estavam ali outrora zombando, mas que agora estão aterrorizadas e vão começar a dar glórias ao Deus do céu. Mas de fato isso é tarde, né? Porque o juízo de Deus já está em andamento, e tudo isso acontecendo na terra nesse período dos juízos apocalípticos que se iniciaram ali no capítulo 6, né? E prosseguindo aqui, nós chegamos agora à 7ª trombeta. Apocalipse 11, do 15 ao 19, fala dessa 7ª trombeta, que fala ali de grandes vozes no céu. Versículo 15, olha, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E aqui tem aqui alguns louvores, tem aqui algumas adorações, 24 anciãos, adorando ao Senhor, se prostrando, né, perante Deus, exaltando o seu nome. No versículo de número 19, diz assim, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. E os homens, claro, contemplam essa glória, os céus abertos, e ali a gente depois vai continuar falando nos próximos capítulos sobre o que vai estar se desenrolando. Então, o que nós temos aqui? Nós falamos hoje sobre os 7 selos, né, narrados a partir do capítulo 6 e concluídos ali no capítulo 8, com o último no capítulo 8. Falamos também sobre a aparição, né, o papel de Israel
e da igreja em Israel atuando como agência missionária durante esse período de tribulação, 144 mil judeus, e nós temos a igreja participando das bodas nos céus, né? Aquela multidão ali, louvando ao Senhor nos céus. E 8, 9, 10 e 11 falam dos eventos procedentes ali do toque das 7 trombetas. Então, gente, quer saber mais sobre o Apocalipse, quer saber mais sobre os eventos, continue ligadinho aí no nosso canal, viu? Inclusive, se você puder, curta esse vídeo, se inscreva e esteja seguindo a gente aí. Tem muito mais informações para estar passando para vocês dentro desse assunto tão importante, tão maravilhoso que é o Apocalipse. E uma mensagem final, viu? Você que está me ouvindo, não fique assustado com tudo que você acabou de ouvir. O objetivo não é te assustar, o objetivo é te preparar, porque Jesus está voltando. Eu creio na volta de Jesus e eu creio que a Igreja de Cristo não passará por essas aflições. Há um livramento da parte de Deus para a igreja. Nós temos base bíblica para acreditar nisso, viu? Deus, então, abençoe a sua vida e muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Tchau, tchau. Valeu, até a próxima.